Oi, gente! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso CaseCast, um local feito para a gente conversar com quem empreende, com quem lidera e com quem transforma muitas realidades. E o papo de hoje é daqueles que muda destino, é sobre educação. E não é só sobre cursos, não, é sobre formação, é sobre propósito, é sobre futuro. E hoje eu recebo aqui no nosso CaseCast três gestores da ACE, uma instituição que já tem 57 anos de história. É isso mesmo. Seja muito bem-vindo, Maria, Rose e Jean. É uma alegria ter vocês aqui no nosso CaseCast hoje. Muito obrigada. Obrigado. Vamos começar lá do comecinho? Do comecinho mesmo, tá? Quero fazer uma pergunta para vocês assim. Se alguém encontrasse vocês em um elevador, numa cafeteria ou aqui no nosso CaseCast e perguntasse o que é a ACE, o que vocês responderiam? Bom, é uma instituição de ensino superior recheada de muita história, tradição, que acompanha também muita inovação, muita pujança em termos de propostas que resultam em melhoria da comunidade como um todo. Ótimo. E a ACE já está fazendo 57 anos, né? Muita coisa, é muita coisa. É muita história que tem envolvido nisso. E a pergunta que eu tenho é, o que dessa história ainda pulsa na ACE? Eu acho que ela vive a história diariamente, né? Uma vez eu tive a oportunidade de receber essa visão diferente, né? A história ela não pode ser contada de 30, 40, 50 anos atrás. Ela pode ser contada, deve ser contada, mas ela deve ser produzida diariamente novas histórias. Sim. E isso é o que a gente tenta fazer diariamente dentro da instituição. A gente respeita toda a tradição desses 57 anos, toda a visão que foi implementada lá desde o início, né? É sempre bom frisar, foi a primeira instituição privada de Santa Catarina. Então veio com muita inovação para a região norte de Santa Catarina, né? E continua inovando muito, né? Sim, continuamos e temos essa missão ainda de levar à frente. Então a gente respeita todo o processo que foi desenvolvido lá atrás, com as inovações para a época, com as visões que se tinham sobre o processo de educação, em áreas que antes ninguém falava, né? Então, o primeiro curso de fisioterapia de Santa Catarina, o primeiro curso de terapia ocupacional de Santa Catarina, né? O primeiro curso de direito privado, o primeiro curso de psicologia privado, o primeiro curso de pedagogia aqui de Joinville também. Primeiro em muita coisa. Também. Então a gente tem essa relação das histórias, né, que são muito relevantes. E quando a gente conversa, né, em rodas de amigos e tal, sempre a gente encontra. Eu tenho um familiar que se formou na CE. Eu tenho um professor que formou na CE. Então, a gente tem muita gente formada, né? Então, essa ideologia que se teve lá no início de trazer a inovação, ela repercute até hoje. Sim. E hoje em dia, os alunos, as pessoas, têm muitas opções, né? Tem muita faculdade, muitas instituições. O que diferencia a ACE? Por que a ACE? Por que eles deveriam escolher a ACE? Tem uma coisa que a gente gosta muito, que é a presença do outro. E a nossa faculdade é presencial. E a gente não abre mão disso. Não tem nada de nada de EAD? Nada. Do que a gente preza é por isso. É o bate-papo, é a hora da conversa com os alunos em sala de aula, é o depois da aula, no pátio, no corredor. Como é uma comunidade de aprendizagem, o que a gente mais preza hoje, o que a gente bate o pé, né? É a questão da gente estar juntos, a presença mesmo da formação. É isso que faz a diferença. Exatamente. Eu vejo a ACE assim, muito como família. A gente tem uma relação muito familiar, uma proximidade muito grande com os nossos alunos. Então, eles tendem a voltar para a faculdade, para fazer pós-graduação, que a gente tem as pós-graduações lá. Então, eles tendem a nos procurar depois, porque eu posso também, não só pelas áreas dos colegas, mas eu também posso falar por direito. O relacionamento, o networking que você faz dentro do ambiente acadêmico é muito importante para essas áreas. Então, o que no EAD se perde muito, né? A convivência com os profissionais, porque, afinal de contas, nós somos todos colegas futuros dos nossos alunos. Né? E essa coisa da gente estar junto, a gente consegue apresentar para os alunos também a questão do multiprofissional. Na área da educação, eu não consigo trazer o nome da terapia ocupacional. Quando eu vou falar da educação inclusive, eu não consigo deixar o direito de fora, eu preciso falar das leis. Quando eu falo da postura do professor na sala de aula, eu preciso de um fisioterapeuta para a gente falar da ergonomia. Então, tudo isso está muito interligado.
E aí a gente propõe projetos juntos exatamente para a gente mostrar a possibilidade do multiprofissional. O Gente, que é legal, né? sensacional. Muito legal. E tem muita gente que começa a faculdade, mas não sei, eu já tive esse medo também de terminar a faculdade e sair só com a teoria. E como que vocês fazem isso para realmente garantir que o pessoal vai colocar a mão na massa, que o pessoal vai fazer a prática e que isso realmente vai mudar a história deles ali dentro? Eu acho não, tenho certeza. Essa relação do ensino presencial, ele potencializa muito isso. Uhum. Porque a teoria hoje você consegue buscá-la em diversas fontes, né? A gente está na era da informação, né? O que diferencia é como essa teoria ela pode ser absorvida pelo acadêmico, né? E transformada isso em uma competência, uma habilidade que vai ser fundamental para a profissão dele, independente da qual profissão ele escolha. Então, a garantia de que esse professor está em sala de aula para, né, diluir a teoria, mas para mostrar a relação prática, ela é fundamental. E a preocupação sempre foi muito grande dentro dessa condição de prática. Em todos os cursos isso é bem evidente, porque a gente recebe o feedback quando os nossos alunos se formam, né? Então, a gente percebe a inserção deles no mercado de trabalho, a gente tem... não vamos colocar aqui explicitamente, né? Mas nós temos cidades próximas, por exemplo, que eles dão a preferência para os formados especificamente em fisioterapia, que é a minha área, né? Formados conosco, porque sabem que é uma graduação presencial, que a gente consegue preparar realmente para o mercado de trabalho. Então, a gente recebe esses feedbacks, né? Os campos de estágio que a gente utiliza nos recebem muito bem, porque também nós entregamos tudo muito bem. Então, o ponto final disso é o que a gente consegue extrair desse acadêmico, então acadêmico e depois profissional. E aí a gente percebe o volume de pessoas que passam em concurso, que se tornam, né, magistrados, que passam numa residência em fisioterapia, em psicologia, terapia ocupacional. Então, a gente recebe realmente isso. E não tem como fazer isso sem prática. E isso é um DNA muito importante da CE. Nós nunca conseguimos pensar de uma outra forma, mesmo que o mercado arraste para esse lado semipresencial, híbrido, né? Nós tivemos... Tinha gente que estava querendo mudar isso, né? Eu acho que todas as faculdades estavam querendo meio que mudar, tirar o EAD e voltar meio que para o presencial. Mas aí o mercado é bastante complexo, né? O que a gente percebe? As categorias, né, como a OAB, como os conselhos, né? O que eles olham? Que realmente o ensino presencial ele é fundamental. Nossa, total. Então, quando a gente vê que os órgãos reguladores da profissão, eles batalham para que o ensino seja presencial, então isso nos mostra que o nosso DNA está correto. Sim. Ou seja, a nossa ideologia de educação ela é embasada dentro daquilo que todo mundo entende como adequado. E vocês, igual você falou, vocês preparam os alunos pro mercado. Como que vocês sabem que eles realmente estão sendo preparados para aquilo que as empresas estão precisando? Bom, eu vou falar da fisioterapia, depois eu vou deixar para as colegas, senão, né? Mas assim, o que a gente tem de cuidado também na hora que a gente monta o nosso time de professores? Porque é exatamente como escalar um time, né? Eu tenho que colocar aqueles na posição certa para fazer determinadas tarefas. Então, uma delas é a gente buscar esse profissional que tenha, obviamente, a capacitação acadêmica, né? Então, que ele tenha um curso de especialização, mestrado, doutorado, mas que ele também esteja trabalhando no mercado, como profissional fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, porque ele consegue enxergar o que é o mercado. E quando ele está também no mercado de trabalho e ele traz o que o mercado tem de exigência para dentro de sala de aula e compartilha isso com os alunos diariamente, a gente começa a ter um pensamento, inclusive, do acadêmico, do aluno. Então é para cá que a gente tem que seguir. Então, isso é uma premissa que é importante, né? Não desmerecendo quem é o pesquisador, isoladamente o professor, que tem uma relevância fundamental, principalmente nas condições de pesquisa. Mas para as áreas práticas e aplicadas, quando a gente tem o professor em sala de aula, que ele consegue dar exemplos daquilo que ele também tem de dificuldade no mercado, isso traz um exemplo muito prático para os alunos. É verdade.
E vocês? Eu posso dizer pelo direito, assim, o que eu vejo? Quando existe muita teoria e pouca prática, o aluno ele chega no mercado de trabalho, mesmo que ele vá fazer mestrado, doutorado ou siga uma vida unicamente acadêmica, ele acaba ficando dentro do contexto industrial, ou até no caso da advocacia, dentro das instituições jurídicas, ele fica muito teórico, né? Ele não consegue, muitas vezes, lidar com o ser humano envolvido naquele processo, porque tem outros saberes que o profissional de direito ele precisa identificar para poder atuar na área jurídica. E isso que o professor Jean fala da fisioterapia, eu acho que é uma preocupação de toda a instituição, porque lá também o meu corpo docente é um corpo docente que 99,9% dele está totalmente voltado para a área da advocacia, ou trabalha em delegacias, ou trabalha em procuradorias de município, então, ou procuradorias de Câmara de Vereadores. Então, a maioria dos nossos professores, eles realmente atuam fora. E isso daí é a grande vantagem, no meu ponto de vista, do ensino presencial. Não que a gente deva desconsiderar totalmente o ensino EAD. No meu ponto de vista, o ensino EAD ele é válido, assim, para você assistir um curso de capacitação, um curso de qualificação rápida, né? Ele tem as suas vantagens, só que a gente também tem que saber fazer uso disso. A nossa função também é mostrar para o nosso aluno como que ele vai fazer uso dessas tecnologias, até da própria inteligência artificial. Mas a relação humana que existe dentro do ensino presencial, quando você fala de uma graduação, que é um ensino mais extensivo, né? Ele é relevante até para que o aluno consiga fazer o filtro. E o que Jean fala também é bem real. Eu sou advogada, né? Eu tenho o escritório de advocacia, eu atuo. Então, toda essa realidade que eu tenho na minha vivência, eu levo para dentro da sala de aula. Eu tenho alunos, eu não sei se acontece com o Jean e com a Rose, mas hoje mesmo eu tenho um aluno que me ligou, professor, já é advogado, professora, pelo amor de Deus, tem um problema aqui e tal. E eu tô sempre, né? Eu falo, né? É que nem pai e mãe, a gente é professor pro resto da vida. Até porque eles levam o nosso DNA, sim, né? Sim. Intelectual, mas levam. Então, eles estão sempre voltando pra gente de alguma forma, sabe? É bem legal essa dinâmica, essa relação. Eu vou falar dos dois cursos que se conversam muito na formação, né? E desculpem os colegas, sem a minha formação vocês não seriam profissionais. Não, com certeza. Então, vou levar para essa vibe. Com certeza. O que acontece? A gente precisa da prática, né? Não adianta a gente passar um monte de informações, da gente fazer uma prática só na sala de aula. Então, hoje, como a gente tem bastante alunos de inclusão e a gente ainda tem um núcleo de atendimento psicopedagógico institucional ali dentro para toda a comunidade acadêmica, a gente fala muito dessa questão das neurodivergências e da neurodiversidade. Então, a gente precisa trabalhar dois cursos muito próximos, que é a pedagogia e a terapia ocupacional. E não diferente dos outros cursos, esses dois cursos têm dois laboratórios que a gente atende a comunidade de crianças com dificuldades de aprendizagem, com dificuldades de movimento, que a terapia ocupacional faz toda a parte da adaptação, e a pedagogia trabalha toda a parte da aprendizagem. E aí, esses laboratórios nos dão, assim, uma experiência muito grande, um cabedal de experiências. Então, quando chega no terceiro período, que eles já estão bem embasados ali nos conceitos, né, na contextualização das formações, eles já vão para a prática. Então, são dois cursos que hoje se aproximam muito pelas necessidades que a gente vê na escola, né? Então, a formação acadêmica hoje na área da pedagogia, principalmente nesse foco do neurodivergente, da neurodiversidade, ela conversa muito entre terapia ocupacional, psicologia e pedagogia, né? Então, a gente tem esses laboratórios, a gente tem atendimento como todos os outros cursos, a gente atende a comunidade de uma forma gratuita também. Então, faz parte, a prática dos nossos alunos é realmente bem prática, né? Eles vão pegar o que está acontecendo mesmo na cidade ou até no entorno mesmo da cidade, eles voltam para dentro da faculdade, a gente tem listas de espera até, né? O MiniSUS, a gente tem aquele mínimo de espera para a gente conseguir atender, né? E quem faz esse trabalho são os acadêmicos que fazem os atendimentos com a supervisão dos professores também muito bem escolhidos para a coisa dar certinho. Me corrijam se eu estiver errada, mas a última informação que eu tive é que a CE, pelo menos porque todos têm núcleos, né? Aí eu não estou falando do núcleo jurídico, que é outra situação. Sim. Mas os núcleos todos eles, das áreas da saúde, eles atendem tem mais de 20 mil atendimentos por ano, né? Uou. Então, na realidade, a faculdade, ela exerce uma função social muito grande em Joinville. E isso é uma coisa muito importante, Joinville e região, né? E isso é uma coisa muito importante porque você coloca o acadêmico em contato com a prática, mas também com a realidade social. Sim. As nossas pós-graduações aproveitam essa deixa também, elas fazem as práticas ali dentro, né?
A gente está formando uma turma agora em neuropsicopedagogia e onde vai ser a prática, o estágio das meninas com os alunos, que a gente faz atendimento da comunidade mesmo. Então, essas pessoas que são carentes, que têm necessidade, não têm esse apoio, eles vão para a gente e os estágios todos acontecem ali. Aproveitando que você já agora começou a citar os cursos, então vamos falar sobre eles. Sobre a parte da pedagogia. Muita coisa mudou em 10 anos, né? Se você pegar 10 anos atrás para agora, muita coisa mudou. Como que vocês preparam o futuro pedagogo para essa nova realidade, para o futuro de agora? Eu adoro quando vocês usam esse termo futuro pedagogo, né? Essa palavra é muito forte, ela é muito importante. A gente não quer mais formar professores que se sintam inseguros, até mesmo, vamos falar do bilíngue, né? Como você falou, abriu um campo muito grande para o professor, para o mercado de trabalho do professor hoje, do formador hoje. Então, por exemplo, um dos primeiros passos que a gente deu nesses últimos anos foi trazer o bilíngue. Esse professor hoje precisa trazer uma nova roupagem da sua ensinagem. Então, a gente hoje já prepara esse aluno até para participar de escolas bilíngues. Então, a gente tem uma professora para isso, da formação básica até a formação de como ensinar em inglês. Nós temos o professor de Libras, que também é outra língua que a gente traz, outra linguagem que a gente traz de formação. O pedagogo da ACE hoje, ele sai como professor bilíngue, ele sai como professor de Libras, ele tem a aula de Braille, ele consegue atender alunos que não enxergam, que têm baixa visão, que também é o trabalho que a gente faz internamente. O que a gente quer no futuro? Professores que dominam principalmente a tecnologia, porque a gente está percebendo a dificuldade que está acontecendo, essas crianças que voltam para a gente, para a faculdade, para a gente trabalhar com elas, a gente percebe muito esse gapzinho. Qual foi a maior dificuldade? Qual é a maior dificuldade hoje na alfabetização? Não é só a questão o Covid, né? Atrapalhou todo mundo de aprender. Ok, isso é um fator muito importante. Mas e do Covid para cá, que as crianças aprenderam a baixar a cabeça e mexer somente com os dedinhos? Então, assim, brigar com isso, a gente sente isso dentro da sala de aula hoje. Sim. Às vezes a gente precisa chamar a atenção de um aluno aí, olha para cá. Só que aí entra uma outra questão. Esse aluno, ele aprendeu a prestar atenção ligado numa outra coisa para ele focar. Então, de repente, eu não consigo olhar para você e aprender, mas se eu estiver aqui no meu celular pesquisando enquanto você fala, eu também estou aprendendo duas coisas. Então, abriu muito o leque. A gente quer esse pedagogo que dê conta de tudo isso, sem rotular aluno. E é o que a gente prima para a nossa primeira qualidade de trabalho. Que ele saia, assim, formando melhores profissionais, mais seguros, mais próximos da realidade da gente. E que profissional, né? Sim, tem que ser. Um profissional completamente diferenciado do que o mercado está acostumado, digamos assim, né? A gente sabe que os alunos ficam um pouquinho, às vezes, assim, cansados da gente, né? Mas é muita coisa, sim, mas é muita coisa. A educação é muita coisa. Mas lá na frente você vai agradecer. Nossa, e como agradece. Como os colegas falaram, às vezes a gente entra na Secretaria, né, Municipal da Educação, aí se olha aquele bando de gente trabalhando, todos praticamente se formaram ali e trazendo melhorias, né? Cada vez mais melhorias. Isso para a gente é o resultado do esforço todo do trabalho. E essa parte da questão bilíngue é em todos os cursos? Sim. E é o quê? É a única instituição de Joinville que tem... O que foi a proposta colocada, né? É que a gente entende que realmente o inglês é algo fundamental para qualquer profissão, né? Só que a gente pensa sempre assim, quando ele for profissional, é importante que ele tenha, né, o domínio, seja da leitura, ou da escrita, ou da fala, da comunicação, em inglês. Mas a gente vê na área de saúde, que eu posso, né, testemunhar mais, mas assim, os principais artigos saem primeiramente nas revistas de língua inglesa, o material, vamos colocar a nata toda, né, ela está em inglês. Então, a hora que a gente consegue capacitar os nossos acadêmicos a desenvolver essa habilidade, isso facilita muito no desenvolvimento dos alunos. E isso tem um final também, né? Na fisioterapia, a gente tem anualmente 2, 3, 4 alunos que buscam validação do diploma fora do Brasil. E alguns Canadá, alguns Estados Unidos, boa parte na Europa. Então, essa relação do bilíngue, ele traz um algo a mais, porque não há possibilidade dele validar o diploma dele nos Estados Unidos, por exemplo, se ele não tiver o domínio da língua inglesa. Pelo menos um domínio parcial da língua inglesa, mas ele precisa ter a capacidade de comunicação.
E nós temos inúmeros egressos trabalhando nos Estados Unidos. Então, isso mostra que a nossa matriz curricular ela é uma matriz consistente. Claro, cada país tem a sua legislação com relação à atuação, né, da profissão. Então, muitos dependem, e lá nos Estados Unidos ainda é estadual, né? Cada estado tem a sua legislação própria também. Então, alguns precisam complementar algumas horas em uma área muito específica que aqui no Brasil não se desenvolve. Mas eles tendo a língua inglesa como a segunda possibilidade, isso é um passo bem importante. Muito importante. Já dá um passo à frente de muita gente. No direito, a gente não tem, assim... Como o nosso direito, a nossa legislação, o nosso profissional jurídico é diferente de um profissional jurídico formado nos Estados Unidos, já começa que o nosso curso aqui são 5 anos e lá são 3. Né? Então, é outra formação, é outro sistema jurídico. Mas, diante de um mundo globalizado, por exemplo, é bem interessante os alunos terem muito domínio desse inglês. E, inclusive, esses dias eu estava falando com a nossa professora de inglês, o inglês lá na SEC está sendo passado, né, que os alunos estão aprendendo, é o inglês instrumental. Né? Ou seja, o aluno de pedagogia, ele vai receber, né, o inglês básico, mas ele também vai ter acesso a nomenclaturas, a palavras específicas da atuação do pedagogo. No caso do direito também. Já tem alguns alunos meus que vão trabalhar, por exemplo, em tradings, né? Ou vão para grandes escritórios trabalhar com societários. O que é isso? O direito societário, ele vai trabalhar parte de fusão, incorporação de empresas, e isso no mundo globalizado é muito, muito complexo, porque a maioria desses contratos, eles são todos em inglês. E uma das coisas que pega muito, e a gente prioriza muito isso no direito da CE, é que hoje o direito ele é visto dentro de uma perspectiva de mediação de conflitos. Né? Não dá mais para você confiar tudo ao judiciário. Então, quando a gente fala, por exemplo, de mediação internacional, ou a gente vai falar de direito aduaneiro, por exemplo, portos, que aqui em Santa Catarina é bem útil, a gente tem 2 portos em Itapuá, né? Tem o Porto de São Francisco, tem uma série, Itajaí. Então, os alunos que vão trabalhar, por exemplo, em atividade portuária, ou vão trabalhar, né, em outros aspectos do direito aduaneiro, eles vão ter muito, muito acesso à língua inglesa. Então, para eles é muito útil. E na mediação, hoje, se utiliza, em termos de aduana, muito os tribunais internacionais de Londres, da Inglaterra. Então, isso é muito útil para o aluno que vai entrar nessa esfera do direito internacional. Então, e não tem volta. Ou a gente segue aí, ou a gente vai ficar para trás. Aproveitando que você está falando agora, os alunos, normalmente, quando eles começam a fazer a faculdade de Direito, eu acho que eles têm muito aquela ideia tradicional de seguir a advocacia. Como que vocês conseguem mudar isso? Ou eu tô errada? Se eu estiver errada, pode falar. Na verdade, não, tu não tá errada, mas é que o direito, na verdade, ele tem fases, né? Tem a fase do concurso público, né, que o povo só quer concurso público. Aí a gente brinca que o pessoal entra desembargador ao longo da faculdade, né? Vai virando promotor, depois eles vão virando... No final das contas, viram um advogado, tá bom pra caramba, né? Graças a Deus, cheguei até aqui. Já estão tudo estrupiados no final da faculdade. Mas os alunos, na verdade, de modo geral, eles, hoje em dia, tem muitos, sim, que querem advogar, e a gente vive uma fase muito do empreendedorismo, né? Então, muitos alunos, eles querem ser advogados, mas eles querem ter os seus próprios escritórios, abrir os seus próprios espaços, e eu sou super defensora disso, né? Eu fiz isso, eu nunca trabalhei para ninguém, há 15 anos, meti a cara e fui embora. O que é interessante passar essa visão, porque muitas vezes o pessoal acha que o direito é muito saturado, sabe? Tem muita gente formada. Até tem muita gente formada, porque o direito, ele abre um leque muito grande, né? Então, eu tenho muito ex-aluno que fez direito por segunda graduação, contabilidade, né, que é contador, aí ficou tocando o seu escritório de contabilidade com os conhecimentos jurídicos. Eu tenho muito aluno que empreendeu em outras áreas, porque é um conhecimento muito bom para quem vai empreender, e eu digo isso também como empreendedora, que sou, né? Então, é um espectro muito amplo. Quem vai mesmo para a área jurídica, eu vou te dizer que 10% dos alunos que a gente forma que vão para a área jurídica. Então, o mercado jurídico em si, ele não é saturado como o povo pensa. Eu achei que era. Ele tem espaço para quem quer trabalhar e para quem é bom. Né? Claro, é um mercado que ele gira muito rápido, então ele é muito dinâmico, então tu tem que estar sempre estudando tecnologia, né? Os marketing jurídicos, e a gente tenta passar isso para o nosso aluno da melhor forma, assim, sabe? Eu vejo disso, não sei se te respondi. Respondeu Mas sim. aí tu me pergunta, tá, Maria, os alunos, eles querem ser tudo advogado. A maioria quer sim.
E o advogado, o que eu vejo? A gente tem muito advogado que ele quer brigar, né? Então, a maioria quer saber de matérias de processo, como é que ele faz para meter um processo em alguém. Eu acho que é muita série que a gente vê e muito filme. série, né? Às vezes eu tô Muita assistindo uma série agora, que é O Poder e a Lei. Suítes, E, nossa. gente, Muito boa essa a minha série. vontade é ser advogada. Então, o pessoal acha que é tipo assim, vou ser super-herói. Mas a grande verdade é que as escolas de direito hoje, elas estão muito mais focadas, nós somos pagos para resolver problemas, entendeu? Não importa se vou fazer isso usando o judiciário ou se eu vou fazer isso através de métodos extrajudiciais de resolução de conflitos. E hoje os métodos extrajudiciais, eles são muito mais válidos, no E meu ponto de vista. o núcleo de prática jurídica, qual que é o impacto disso nos alunos? Você consegue explicar um pouco Consigo. mais pra gente? Ele é bem grande. Hoje o nosso núcleo, ele tem, a gente chama de núcleo de prática, mas hoje ele está dividido em 3 setores. A gente tem o escritório modelo mesmo, que lá os alunos vão aprender o contencioso nesse escritório, né? Nós temos um núcleo que é o CERNEMAP, que é o Centro de Estudos de Violência contra a Mulher. Ali é um estudo mais específico, são casos de violência doméstica. Os alunos podem ter contato com isso também. Mas eu acho que o nosso grande, né, foco, não desmerecendo as demais áreas, é o núcleo de mediação e conciliação. Então, hoje a gente tem um núcleo de mediação e conciliação, inclusive com uma proposta futura até de trabalhar a mediação internacional, que aí o cliente entra por ali para se fazer primeiro uma mediação, uma conciliação, né? Se pensa no futuro em abrir também com a psicologia, trabalhar com a questão da psicologia nesses conflitos familiares, né? Porque a mediação ela é muito mais da psicologia do que do direito, a extrajudicial. E depois, não havendo um acordo, a gente não conseguindo resolver o conflito numa boa, daí é encaminhado para o escritório modelo, onde vai ser feito o contencioso. A gente faz assim, lá. Nossa, gente. É muita coisa. Bastante coisa. Gente, que isso. E agora contigo. Meu Vamos lá. Deus, Jean. Na área da saúde, a prática muda tudo, né? Igual você estava falando agora há pouco. Ela é transformadora em vários aspectos, né? A gente vê que os acadêmicos eles vão sendo inseridos gradativamente nessa relação de prática, começando pelas aulas práticas, começando pelas aulas demonstrativas práticas, daí as atividades que requer que eles desenvolvam as habilidades necessárias para a intervenção e que isso finaliza lá no final do curso com as 900 horas de prática na fisioterapia, a terapia ocupacional um pouco menos, porque a carga horária também é um pouco menor, né? A fisioterapia são 5 anos, a terapia ocupacional são 4 anos, mas a hora que realmente chega no estágio, eles conseguem compreender a vida real, né? Ainda sob a tutela de um supervisor contínuo, né? Então hoje a Mas gente como tem... que vocês fazem? Porque os atendimentos, eles são supervisionados, São. certo? Como que os alunos, vocês conseguem fazer com que eles percam o medo e começam a ter um pouco mais de confiança naquilo que eles estão fazendo? As aulas práticas, isso durante o curso já vai aos poucos minimizando essa condição. Mas a gente tem uma semana de 10 dias quase, né? Que é a semana de nivelamento, onde eles vão recebendo todas as informações. E a gente brinca, né? A gente não solta eles na cova dos leões, né? Então, eles vão gradativamente, os primeiros 30 dias de estágio, de uma forma gradativa, atender em dupla para se sentir mais seguro e depois, né, vamos soltando as rédeas para que eles possam ter autonomia. Entendi. Então, aí a gente tem, né, situações que, como a clínica escola que a gente tem lá, é uma clínica muito bem montada, é um espaço de quase 400 metros quadrados. Então, a gente atende a neurologia adulto, neurologia infantil, ortopedia, traumatologia e reumatologia. E aí nós temos o estágio hospitalar, que hoje a gente desenvolve em parceria com o Hospital Unimed, onde eles estão inseridos realmente, né, numa vida super real, que é um paciente hospitalizado, que necessita da atuação da fisioterapia. E a gente tem um cuidado muito grande também com a supervisão do estágio, né? São pessoas que têm alta capacidade para executar isso. E que também promovem melhorias nos seus ambientes. Então, a gente já fez o estágio hospitalar, olha, eu acho que menos o infantil. Mas a gente fez o Hospital Regional, Hospital São José, Bethesda, Dona Helena, Unimed. E dentre esses estágios, a gente sempre tem uma provocação também, né? Eu acho que essa é uma responsabilidade da área acadêmica. É trazer a inovação para dentro de um ambiente. Então, é trazer a nossa visão da parte científica, técnica,
propor inovações também, Sim. né, para que isso tenha impacto na comunidade. Então, os alunos eles saem após essas 900 horas com uma carga de trabalho bem interessante. Como a Maria Cláudia falou que a gente tem um volume muito grande anual de atendimentos, então eles trabalham bastante, né? A gente tem uma média por aluno de 3 a 4 atendimentos diários. Um aluno, 1 hora, com supervisão, de uma forma muito bem elaborada, com um manual de estágio muito bem desenvolvido por todos. Os alunos entendem a importância, a relevância deles na vida dessas pessoas. Porque quando a gente observa uma criança que chegou para nós lá com uma paralisia cerebral, que tinha muita dificuldade de se manter sentado, e aí 7, 8 meses depois a gente percebe ele em pé, dando os primeiros passinhos. Então isso, para os pais, é algo muito relevante, para a criança é uma autonomia. Então é algo que incorpora, né? Eu brinco com eles eu sou professor deles no 3º, 4º e 5º ano, então eu fico um longo período com eles, né? Eu falo para eles, o dia que vocês experimentarem ficar arrepiados porque vocês conseguiram um êxito na reabilitação de alguém, essa é a fadinha que tocou, e aí a partir dali não tem como voltar atrás, porque é uma sensação muito boa. Ah, deve ser mesmo. É maravilhoso. Uma das coisas que completa muito essa sua pergunta é que a gente tem, no mínimo, 400 horas de prática supervisionadas em cada curso, no mínimo. Então, você tem um curso de 3.200 horas, você tem 400 horas, 480, 800 horas de prática, não tem mais como ter medo na hora que sai, né? Já sai pronto e sem preocupação nenhuma. A gente percebe muito isso na prática das seleções, sabe? Como eu falei, né? A gente tem hospitais aqui em Joinville que eles dão preferência para os alunos formados conosco, porque sabem que realmente o estágio foi desenvolvido de uma forma correta, séria. É ruim a gente colocar o contexto educacional do ensino superior, né, em xeque, mas infelizmente a gente tem inúmeras realidades de cursos muito bons, razoáveis e também cursos muito ruins. Então isso impacta na formação das pessoas, né? E a gente se preocupa muito com esse produto final que é o profissional formado ali, né? E a gente não tem como deixar de compreender que nós estamos nesse caminho correto. Então, eu falo sempre, né? O presidente do Conselho Federal de Fisioterapia é formado na CE. Né? Então, hoje ele despacha de Brasília, é o cara que comanda a profissão de fisioterapia e terapia ocupacional no Brasil inteiro, é formado conosco. Então, a gente tem ícones importantes, como todos os outros cursos têm. A gente vai, às vezes, em reuniões, a gente percebe, o secretário fulano de tal, formado na CE, né? O vereador não sei quem. O juiz tal, formado na CE. Então, a gente vê que a gente não está errado na fórmula de como desenvolver isso, né? E eu vou colocar assim, não é fácil manter essa fórmula, porque ela é uma fórmula mais cara. Nem um pouco. Da sustentabilidade da instituição, ela é uma fórmula mais cara. Você manter o professor 100% presencial em sala, tendo que ter a estrutura para que tenha aula todos os dias. Então, isso não é barato. Mas a gente entende que esse é o nosso jeito. Essa é a nossa maneira. E é o que dá certo. E pelo menos, é a nossa maneira de fazer dar certo. Mas só isso, deu né? certo há 57 anos. Pouco tempo. Exato. É porque a CE, embora ela seja uma instituição privada que vive das mensalidades e esteja inserida dentro de um contexto onde, né, a educação, até certo ponto, ela vive, né, o paradoxo da mercantilização dela, nós ainda somos uma instituição que nós priorizamos a qualidade de ensino, né? Não apenas o lucro econômico, o ganho financeiro, né? Então, assim, a gente muitas vezes a gente acaba, né, até sofrendo um pouco pelas nossas escolhas, mas a gente sofre com bastante orgulho. Isso. Né? Talvez o último romântico. O último romântico. E me diz, quais são as áreas de saúde que estão crescendo mais? Tem alguma em específico? Assim, a reabilitação como um todo, ela deu uma alavancada muito grande, né? A terapia ocupacional talvez seja o curso da área de saúde dos últimos 5 anos que foi o que alavancou, né? Tem um fenômeno, né, que é principalmente o aspecto autista, onde a legislação inclui dentro da equipe multidisciplinar a obrigatoriedade do terapeuta ocupacional. Nós ainda somos o único curso formador de terapeutas ocupacionais do Estado. Então, tem outros cursos que nasceram recentemente, né? Mas ainda não formaram ninguém.
Então, a terapia ocupacional realmente, para você ter uma ideia, todos os nossos alunos dos últimos 3 anos saíram empregados antes de terminarem o curso. E muito bem empregados, tá? Uma média de 8, 10 salários mínimos de salário inicial. Nossa. Então, realmente, uma remuneração é a lei do mercado, né? Quanto sim. menos profissionais eu tenho, mais valorizados eles acabam sendo. Então, realmente a terapia ocupacional foi uma alavanca fantástica. E eu vejo que, assim, a área de saúde, ela passa por períodos, né? Eu vejo a fisioterapia, por exemplo, ela sempre teve uma certa relevância no dia a dia. Eu sempre brinco, né? Você conhece, ou você já sofreu fisioterapia, né? Ou você conhece alguém que precisou e tal, né? Então, é algo que está mais consolidado dentro desse contexto. Mas algumas especialidades da fisioterapia, talvez a grande população não entendia. Então, quando eu falava assim, o fisioterapeuta que trabalha no hospital. Mas o que o fisioterapeuta faz no hospital? A pandemia mostrou, né? Então, quando houve aquela correria de precisamos comprar os ventiladores mecânicos, porque senão vai morrer gente e tal. Quem opera os ventiladores mecânicos são os fisioterapeutas, né? Então, dentro desse contexto, mostrou para a comunidade essa relevância da fisioterapia hospitalar, que eu acho que foi a grande vitrine da fisioterapia na última década. A parte da ortopedia, a parte da fisioterapia esportiva, ela é extremamente escancarada diariamente porque, infelizmente, nós temos um volume muito grande de traumas e acidentes, de lesões no esporte muito, né? Sim. Joinville, por exemplo, né, que é uma cidade industrializada e com um número muito grande de usuários de moto, então a gente tem traumas diários num volume razoavelmente alto e que a metade dessa história acaba chegando até a fisioterapia. E aí ela tem que reabilitar essa pessoa porque ela volte ao mercado de trabalho, volte a fazer as suas atividades. Eu falo isso para os meus alunos também, né? Eu tive um professor no meu mestrado que ele era uma pessoa bem eclética, assim, né? Ele era filósofo, biólogo, tudo junto. E ele descrevia uma situação assim, né? Que falava uma palavra em alemão que era o Umwelt, que ele falava. Que, na verdade, não tem uma tradução literária para isso, mas é como se fosse o meu mundo. E eu falo para os alunos, a nossa função dentro de uma área de saúde é a gente devolver o mundo para as pessoas. Porque hoje você tem a tua área de atuação, seja aqui, seja lazer, seus amigos, a família, né? Enfim, esporte, de repente se pratica alguma coisa. E quando você tem uma lesão, quando você tem uma doença incapacitante, esse teu mundo ele encolhe. Porque eu não vou conseguir, estando debilitado, ir para o lazer, ir para o trabalho. Não é mais aquela mesma coisa que eu já estava acostumada, né? Então, a reabilitação ela é isso. É devolver o máximo possível a tua atuação na vida. Né? Para que você consiga voltar ao trabalho, para que você consiga voltar ao lazer. Então, a hora que você consegue fazer isso, é algo muito gratificante. E a psicologia faz isso também, porque hoje a gente passa por uma pandemia de saúde mental muito grande. E que isso tem tirado as pessoas também do seu próprio mundo. Pessoas que passam por um processo de depressão, que não conseguem ter interação com as pessoas, não conseguem estar no mercado de trabalho, não conseguem ter lazer. Às vezes o ambiente familiar também é algo complexo. Então a psicologia vem para dar esse suporte, né? Então, agora a gente está na iminência aí da NR1, que é a normativa que fala sobre a implementação da saúde mental nas empresas, né? Que é algo fundamental, porque a gente vive num universo de para ontem, né? Então, isso mexe muito com a relação da saúde mental. Então, é devolver essas pessoas o máximo possível para a sua plenitude, seja ela física ou mental. Tem alguma integração que vocês fazem com um projeto comunitário ou com algumas escolas parceiras? Todos os projetos, né? Esses atendimentos que a gente faz para a comunidade, para o entorno da faculdade, todos os projetos de todos os cursos têm essa participação direta. Então, os cursos, querendo ou não, eles acabam impactando, sim a comunidade. Sim. Por exemplo, o curso de fisioterapia, a gente tem um módulo do estágio que é a Unidade Básica de Saúde. Então, a gente está lá na comunidade. Então, hoje a gente faz Floresta, Saguaçu, Glória e
Vila e Xoslan. São as quatro unidades que a gente faz. E, então, a gente leva os projetos lá para os idosos, para os diabéticos, sabe? Então, tem uma interação muito grande com tudo isso. E, de preferência, de uma forma inter ou transdisciplinar. A gente tem projetos em comum que a gente precisa desenvolver e que a gente está caminhando para uma condição melhor. O direito, ao longo desses 57 anos, né, de formação, de alguma forma a gente era meio desconectado, assim, né? Então, quando a gente começou a ter um grupo que consegue trabalhar de uma forma mais harmônica e entendendo as demandas de cada um... Interdisciplinar, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo que a gente falou, né? Uma criança com espectro autista. Ela depende muito da pedagogia, das intervenções que a pedagogia deve fazer. A terapia ocupacional, ela é fundamental dentro desse processo. A fisioterapia, ela é mais coadjuvante nisso, mas também tem a sua função, né? A fono vai pegar bem A forte fono, nisso. que é o próximo curso nosso que a gente está abrindo agora na área de reabilitação, né, na área de saúde, também entra. E o direito é um ponto fundamental dentro disso, porque o nível de, vou falar essa palavra, ignorância, né, não sendo pejorativo, dos pais em não saber os direitos que eles têm com relação a ter uma criança com espectro autista, de como acessar esses direitos, ela é enorme. A gente convive isso no dia a dia. Então, esses projetos que a gente pretende cada vez progredindo é para que a gente consiga dar essa assistência mais plena para eles, né? Agora, recentemente, né? Esse é um projeto que hoje eu queria ver se trazia essa novidade, mas não deu tempo, né? Mas que a gente está trabalhando a relação dos pacientes com fibromialgia. A fibromialgia agora ela foi caracterizada como PCD, né? Então é uma legislação nova de talvez um mês atrás. Isso. Né? Então agora ninguém sabe exatamente como conduzir, então nós vamos precisar do auxílio do direito para que Na verdade, você consiga pode até me entender. usar como estudo de caso, porque eu tenho fibromialgia. Entende? Então assim, e aí dentro desse contexto Já a psicologia é estudar. fundamental dentro disso. Eu ia falar né? isso, nessa questão da A- saúde mental, principalmente, né, dos pais que chegam, as mães que normalmente são A gente tinha um sozinhas, projeto muito legal, com a psicologia e que na pandemia deu uma balançada, mas que a gente ainda continua de uma forma mais tímida, que era um projeto que era cuidar de quem cuida, porque a gente quando olha para um paciente de longa permanência na reabilitação, como uma criança com um problema neurológico, paralisia cerebral, um espectro autista, um síndrome de Down, que requer cuidados contínuos, né? A gente olha para a criança ou a gente olha para um adulto que teve um AVC, um traumatismo craniano, uma lesão medular, mas a gente não olha muitas vezes para quem cuida dessas pessoas. E essas pessoas, elas ficam no fio da navalha o tempo todo, porque elas olham Muito para o pro outro, outro, né? entendem que Esquecem eles são os cuidadores deles, mas Não olham pra si. muitos questionamentos passam, né? Por exemplo, um pai, por exemplo, né, com 35 anos, que tem um filho com 2, fala, gente, essa criança vai precisar de cuidado contínuo a vida toda. Mas eu tenho 35, daqui 35 ele vai estar com 40, será que estou aqui? Ai, Quem que vai cuidar? Vou pegar uma carona Então nessa é tua muito fala. complicado isso, sabe? Então a gente tinha esse projeto onde, enquanto o paciente era atendido na fisioterapia, o cuidador era cuidado na psicologia. Legal. E pegando uma carona nessa fala dele, uma das coisas que assim, foi um pouquinho difícil da gente quebrar algumas mazelas, né, que ficam do passado, mas entendendo que hoje a nossa longevidade está enorme, mas a qualidade de vida não consegue atingir, a pedagogia avança para a pedagogia gerontológica também. Então, a gente vai, dentro daquilo que você perguntou, até onde a gente quer para o futuro, a pedagogia já faz parte desse momento de atender as casas que abrigam os idosos também, porque o que a gente percebe? Chegar aos 60, aos 70 anos, hoje ainda está cedo para parar. E o que acontece com esse pessoal que para? A gente que para, né? Eu estou nesse caminho. O que acontece com isso? A gente precisa desse movimento cerebral, dessa ginastiquinha cerebral. Então, quando a gente ainda vai como professor para esses ambientes, a gente impacta na saúde, que a educação não está longe, a gente impacta na saúde, a gente impacta nas possibilidades, a gente impacta na qualidade de vida para quem tem essa longevidade, quem tem a sorte.
Então, hoje está todo mundo muito preocupado em fazer ginástica, em ficar fortinho, para dar conta de levantar. Mas as pessoas também ficam muito... Mas as pessoas também ficam muito preocupadas com a sua vida financeira, sabe? Muito. Como que a gente vai fazer? Porque, por exemplo, muitas vezes quando um pai e uma mãe têm um filho autista, um deles vai ter que parar de trabalhar. Né? Um deles vai ter que fatalmente parar de trabalhar. Não só autismo, outras doenças. Estou usando o autismo como exemplo, vai depender do grau também. Sim. Mas geralmente aquele pai ou aquela mãe, eles vão ter que sair do mercado de trabalho. Né? Ou alguém que cuida especificamente de um idoso, ou que uma esposa que tem um marido que sofreu um acidente, que está totalmente dependente. Então, a gente sabe dessas demandas. E o direito, uma das nossas projeções para o futuro é desenvolver, porque a gente já tem na nossa atividade de extensão curricularizada, projetos vinculados a direitos humanos. O direito da saúde, né, é algo vinculado aos direitos humanos. Então, a gente já tem, né, como um projeto, como nós já somos conveniados, o núcleo de prática jurídica já tem convênio com o tribunal, né? Então, a gente faz conciliação para o tribunal. A gente pretende, futuramente, desenvolver convênios com o pessoal das defensorias, públicas, que são hoje os órgãos que são responsáveis, eu digo da Defensoria Pública Federal e do Estado, por eventualmente ingressar com ações judiciais para medicamento de alto custo, tratamentos de alto custo, Nossa, ajudaria muito. terapias que eventualmente não são cobertas por plano de saúde, porque eventualmente não estão no rol específico. Então, existem bastante precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça a respeito. Então, o direito, dentro dessa linha desses projetos, né, a gente pretende fazer a retomada desses projetos com o Jean, com a Rose, também com a Catiane, que é a coordenadora da TO, e com a Inês, que é da Psico. A gente pretende retomar esses projetos, para daí fazer ele bem multidisciplinar e com o objetivo unicamente de atender a nossa população, da nossa cidade, e ajudar as pessoas. Porque eu acho que é isso que a CE faz, né? Ajuda pessoas. Exato. No final, é sempre essa condição. No final, é sempre objetivo. Uma faculdade humanizada. Eu vou falar um voltada para pouquinho isso. da psicologia também, já que eu represento a área de saúde, né? Eu achei interessante a pergunta que você fez para a Maria Cláudia com relação à visão do advogado, né? Tipo, se forma e ele vai montar o seu escritório de advocacia. Essa é a visão que muitas pessoas têm da psicologia também, de que a pessoa vai se formar e ela vai montar o consultório, vai trabalhar com psicanálise. A gente vive numa caixinha, né? E aí as pessoas muitas vezes não conseguem entender a dimensão de onde isso tudo pode chegar, né? Então, a psicologia ela está inserida no processo de educação também, né? Ela tem tanto a parte de bacharelado quanto licenciatura também, então ela está muito vinculada à relação da educação. E num setor como a gente tem hoje em Joinville, que é um dos maiores parques industriais que existe no Brasil, né? A gente pode colocar assim. A gente tem a psicologia organizacional, que ela é fundamental para que esse processo funcione, né? E a gente tem a nossa gestora do curso, que é a professora Inês, ela é especialista nessa área há muitos anos. Ela foi uma precursora da psicologia organizacional aqui em Joinville, nas grandes indústrias, trabalhou e trabalha com consultoria nessa área até hoje. Por isso que eu digo a importância da gente ter o professor, o gestor, que também está no mercado de trabalho. Sim, né? exatamente. Porque ele vai estar na ponta, então, isso aqui vai acontecer. E aí isso reflete também... E nós também estamos nas salas de aula, né? Exato. Ele sabe o que ainda está funcionando, né? E qual é a necessidade de quem está do lado de lá. Olha, a gente tem um problema aqui. Opa, então isso aqui me abre possibilidades de eu pensar diferente, elaborar coisas diferentes. E isso é legal, porque daí os alunos participam muitas vezes desse processo. Leva para a sala de aula. Hoje, por exemplo, a gente tem o estágio da psicologia organizacional. Os nossos acadêmicos, eles vão para Tupi, eles já tiveram em inúmeras indústrias aqui de Joinville, fazendo todo o trabalho organizacional de grandes indústrias aqui de Joinville. Então, não é só a psicanálise, né? Então, tem várias áreas de abrangência da psicologia. Claro que a psicanálise, ela é algo realmente é um carro-chefe importante, né? Porque a grande demanda também, né? E essa é uma demanda cada vez mais crescente. Sim. A gente percebe que, se você falasse 20 anos atrás, perguntasse, quem faz ou quem já fez terapia? Um ou outro, e às vezes a gente até ia esconder. Não vou dizer que Hoje em dia, Hoje em dia é mais fácil você perguntar quem não fez. Exatamente. Né? Eu acho que é necessário para todo mundo. É muito bom. É necessário. Exato. Terapia é uma coisa muito boa. Acho que a gente devia nascer e já ir para terapia. Eu também acho que a gente devia nascer fazendo terapia. Pra gente se virar mãe, a gente teria que ter um apoio, porque a gente meio que estraga um pouco os filhos, né?
Daí os filhos crescem, vão para terapia, coisa que a gente não fazia. Daí a gente começa a se questionar. Poxa, mas eu devia ter cuidado de mim nesse sentido. Exatamente. E a psicologia, a psicologia da Sierra é um curso de ponta, né? Foi um curso Pioneiro também. pioneiro, é um curso que tem uma área da psicologia social também que é desenvolvida, que é bem interessante. Então tem inúmeras vertentes, assim. É um curso muito consolidado, muito consolidado. E agora tá vindo a Fono, isso? A Fono é o nosso bebê agora, né? Tá Estamos chegando. gestando, né? A gente teve a autorização bem no finalzinho do ano, então a gente lançou para ver como seria a recepção disso na comunidade joinvilense, região. Mas a gente deve entrar com mais força agora, inclusive de mídia e tudo, para que segundo semestre a gente consiga abrir a primeira turma de Fono. E aí a gente consegue ter já um corpo bem grande, estruturado para a reabilitação, né? Então, se a gente tem a psicologia, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fono, a pedago entrando nessa história de reforço. O direito nos dando toda a assessoria e o respaldo, a gente consegue montar centro importante de acolhimento dessas pessoas que necessitam de uma forma mais plena, né? Então E o que é legal da continuidade do curso é que a gente prima muito pela formação continuada. Então, a gente entra com as especializações sempre voltada de acordo com o interesse desse egresso nosso. Então, os alunos saem, a gente entende que, se a gente trouxer uma especialização nessa área, que foi o que a gente sentiu mais em sala de aula, a gente tem o núcleo de pós-graduação e a gente já entra com a especialização naquilo que mais chamou a atenção. Ou que mais a Fica mais comunidade completo. pede. Isso. Porque o que a gente pretende com a nossa formação por inteiro na faculdade é que ele não saia dali só graduado, que ele saia especializado, que ele tenha certeza que, olha, eu escolhi o lugar certo para fazer a coisa certa e sair pronto, certo. Aproveitando que você falou isso, um aluno que entra hoje na ACE, o que ele pode esperar encontrar na formação acadêmica dele? Nossa, quem fala primeiro? Fala aí. Meu Deus, e muita coisa. eu vou te falar assim que eu acho que os alunos que nos procuram, eles já sabem do nosso jeitinho, Sabe o que eles querem? sabe? A gente ouve Eles muito exigem, isso. né, A gente ouve E a muito gente também isso. tem muito neto, né? Vem muito Nossa, gente. filho, vem muito Sério? neto de egresso nosso. Eu já falei. Ó, Por isso que eu digo que é minha família. Família. Eu tenho alunos atualmente que são filhos de ex-alunos. Aí eu brinquei, se vier neto de ex-aluno, daí é hora de parar. Daí na terceira geração é muita coisa, né? Não começa a falar É que muita já. coisa, 3 gerações aí é muita coisa. Mas a gente tem algumas particularidades, assim, como instituição, que eu acho que vale a pena colocar. Quando a gente vai conversar com o corpo docente, a gente vê... Quantos anos você está aqui na Serra? Estou 18, 15, 20. Chico. Né? Eu vou fazer 20... Fiz agora, né? Semana passada. 29 anos de casa. Uou! Então, a grande maioria dos nossos professores da área de saúde, que é o que eu posso colocar, mas eu acredito que pedagogia e o direito talvez mais misto, mas são egressos nossos. Então, são pessoas que nós criamos ali. E tem uma coisa que acontece no formando da CE que a gente não sabe se é a água do poço artesiano de lá, alguma coisa assim. Mas a gente forma muitos formadores. A gente forma muito professor de ensino superior. É verdade. Então, por exemplo, eu dou aula de pós-graduação em várias cidades aqui do estado e às vezes em outros estados. Então, quando eu vou em outras instituições da aula, chega lá, mas aqui tem um professor que formou lá. Da minha turma especificamente, foram 9 que estão espalhados em Santa Catarina dando aula em instituições de ensino superior. Então, eu não sei qual é o que acontece no meio do caminho, mas a gente forma muitos profissionais que também vão ser professores de ensino superior. Então, isso é uma característica interessante. E quando a gente pergunta para os alunos, por que você escolheu a ACE? Normalmente é porque ele conhece alguém que formou, é algum familiar que formou, e que acaba dizendo assim, não, vai lá, faz lá que você não vai se arrepender. Então, a gente tem eu falo que a gente é uma grande instituição pequena, porque se a gente for se comparar com o número de alunos, número de cursos, nós somos uma instituição relativamente pequena, mas a gente é muito grande dentro do contexto
educacional do ensino superior em Santa Catarina. Então, eu acredito que o aluno nos vê muito nesse processo. E aí, quando ele entra e ele percebe que o ensino é segunda a sexta presencial, professores estão no mercado de trabalho, a gente tem uma condição boa de levar eles pela mão até o final, eu acho que isso faz com que eles entendam o processo. Vou deixar elas falarem um pouquinho. Eu acho que eu sei a resposta da tua pergunta. Eu acho que, pelo menos é o que eu escuto da maioria dos alunos, né? Na CE, os professores e os alunos, nós não somos números, nós somos pessoas. Então, assim, ó, eu conheço a Rose, eu conheço o Jean, eu conheço os outros gestores, eu conheço os meus professores, a vida deles, a rotina deles, e eu conheço os meus alunos pelo nome. E eu acho que isso, pelo nome e pela vida deles. Eu sei quem que é o aluno que vem lá de Itapuá, né, que conta o dinheirinho para pegar o ônibus. Eu sei do aluno que faxina a casa para de noite estar na faculdade. Eu sei do aluno que bate caixa o dia inteiro para poder chegar na faculdade. Eu sei que o aluno que dorme, muitas vezes eu tenho que ir lá bater nas costas e falar, você vai ali na cantina, toma um cafezinho para acordar, porque a gente conhece a rotina deles. Sim. E eu acho que por essa proximidade e como também os nossos alunos são muito próximos dos professores, nós acabamos os inspirando de uma forma. E eu acho como pessoas, não só como profissionais. E essa inspiração que faz muitos quererem seguir para a docência. Então, eu estava aqui contando, o Jean estava falando, eu estava aqui fazendo um cálculo tacanho. Eu devo ter hoje no corpo docente, mudou bastante o corpo docente de direito, eu devo ter hoje uns 17 ou 18 professores, né, contando com os de prática. Se eu for fazer um levantamento, eu acho que quase 50% é egresso da CE. Uau! De quase todos os cursos, né? E muitos, assim, ó, com mestrado em universidades federais, né? Em faculdades muito bem, universidades e faculdades muito bem avaliadas. Relevantes no mercado de trabalho, né? Muitos deles concursados, né? Muitos com grande expressividade no cenário jurídico de Joinville e Santa Catarina. Então, eu acho que isso nos orgulha muito, sabe? E tem um lema da faculdade, né? Que quando ela foi criada, que eu acho sensacional, assim, aprende enquanto ensina. Exatamente. Esse é o lema da instituição. E isso acontece diariamente, porque a gente recebe alunos de diversas realidades, né? E muitos com segunda graduação, 3 graduações. Então, na fisioterapia é muito frequente a gente ter professores de educação física que vão fazer a segunda graduação em fisioterapia. A gente tem técnicos de enfermagem e eles vêm com a experiência deles, com a bagagem deles e nos ensinam muito também. Então, eu acho que isso, eu concordo plenamente com a Maria Cláudia, assim, os alunos não são tratados como números, sabe? A gente, às vezes, até pelo apelido a gente já chama, né? Tanto que a gente teve a preocupação de criar um setor, né? Com a professora Rose, de neuropsicopedagogia, porque muitas vezes os professores identificavam o problema, né? Porque o setor, e aí a Rose vai me corrigir se eu estiver errada, ele não está ali só para atender também demandas como um aluno que tem TDAH, um aluno autista, um aluno que realmente tem lá um diagnóstico, mas também alunos que têm situações como depressão crônica, que às vezes é difícil identificar. A gente tem alunos que, infelizmente, já tiveram situações bem críticas, né? De depressão, inclusive, enfim, vários casos. Então, assim, a gente tem que estar sempre tendo esse olhar, sabe, para esse aluno. Só que a gente só vê se a gente sabe. Um olhar de cuidado e de amor, né? De amor e cuidado, porque exatamente. Porque dá pra ver o quanto vocês amam aquilo que vocês fazem. Exatamente. E é muito bonito. Porque, na verdade, se você entrou numa faculdade porque você tem vontade de ter uma formação, então como é que a gente pode facilitar a sua formação? Não dificultar. Então, é uma questão financeira. Claro que essa situação a gente vai chorar juntos. Mas como é que a gente vai fazer para isso acontecer? A gente tem esse núcleo para conversar com os professores. De que maneira que a gente pode ajudar essa pessoa? Ele tem um caso de uma depressão, os pais que não estão bem, um trabalho que... né? A questão da saúde mental, os alunos estão muito fortes. São jovens demais, com problemas demais em muito pouco tempo. Né? Eu olho para você, tão jovem, e aqui já trabalhando, a gente já com uma carreira bem, bem distante. Quantos alunos a gente não tem entrando na sala de aula com fome, porque trabalharam o dia inteiro e não deu tempo de comer? Não comeram. Sabe? Ou não então, tem até dinheiro, né, Rose? Não tem. Às vezes é uma questão de lanche, é uma questão como é que eu faço? E de sentar na sala de aula, assim, comendo, assistindo aula, comendo. Há um tempo atrás não se podia comer dentro da sala de aula. Hoje a gente já tem essa cultura de que ele pegou um ônibus, ele saiu de uma escola, ele saiu de um lugar de trabalho, não deu tempo de comer. Senta e come, assiste a aula comendo, é tão gostoso.
é aquilo que, assim, que não interfere para atrapalhar. E é muito sério essa questão do aluno com as suas especificidades de aprendizagem. Eu aprendo diferente de você. Então, mas como é que o professor vai saber que no universo de 40, 50 alunos tem um que aprende diferente? Então, eles vêm, os próprios professores conversam comigo no núcleo, eles vêm e a gente tenta adequar, adaptar, como é que a gente pode ajudar essa pessoa. E sim, Gabi, o amor acima de tudo, o amor pela profissão, o amor... Por isso que a gente tem 20, 30 anos de carreira no mesmo lugar, né? É só amando. Sim, a gente tem outras... a gente trabalha na CEA, a gente tem os nossos outros afazeres, Sim. até porque isso sustenta o que a gente sabe. Mas como é que a gente consegue ficar tanto tempo no mesmo lugar? Porque é ali que a gente conseguiu trazer essa... Alguns chamam de romantizados, mas eu chamo de humanizados. A forma da gente trabalhar é muito humanizada, é olhar para você com a sua especificidade, com a sua subjetividade, com a sua diferença de ser, de estar, de sei lá, do que você quiser ser. É seu direito ser. E é isso que a gente se preocupa muito. Como que você quer ser? Como que você quer aprender para ser? O aprender a aprender é muito mais importante porque ele volta para a gente como professor. Então, a gente joga esse pessoal... Eu tenho uma aluna, gente, ela falou outro dia, ela é minha mentora agora. Uau, então, eu olho para ela e falo, tu me respeita, mas vamos lá. Isso aí você sabe mais do que eu. E é muito legal, né? Calçar a sandália da humildade, falar, meu, que legal. Porque fui eu que ensinei para ela. Sim. Então, agora ela me devolve de uma forma muito melhor. Eu acho que é isso que a gente tem, assim, de primeireza mesmo na formação dos professores, sabe? Dos profissionais, né? Sim. Na sala dos professores. E agora, pra gente finalizar, passou tão rápido, né? Mas pra gente finalizar, eu queria saber quais são os próximos passos da CEA, os grandes passos que vocês deram. Tem vários. Olha, a gente pensa numa relação de ampliação para mais cursos, mas desde que isso tenha significado, né? Então, a Fono está vindo por uma relação de significância dentro do que é o contexto da própria instituição. A gente quer fazer as ampliações das pós-graduações, dos cursos de extensão, a gente tem... Curso técnico também, cursos técnicos, A gente né? pensa em cursos técnicos. São coisas de ampliação, mas tudo com muito cuidado, tudo com bastante preocupação em viabilidade financeira também, né? A gente tem algumas fragilidades pelo modelo ao qual a gente acabou optando, dentro de um universo que não é equivalente para todas as instituições, mas com muita segurança continuar fazendo aquilo que a gente faz de melhor, que é o ensino presencial, a responsabilidade social. A gente tem uma responsabilidade social muito grande de entregar bons advogados, bons professores, bons terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, para que eles impactem a comunidade. Então, essa responsabilidade a gente com certeza leva. E eu acho que fortalecer cada vez mais a instituição como um grande formador de profissionais e de pessoas. Isso é importante. Mas 50 anos só, né? Você formar alguém tecnicamente não é difícil. Talvez a grande dificuldade é você formar alguém tecnicamente bom, capaz de desenvolver as atividades, mas com conceitos éticos e de humanismo. Ser humano, né? Um bom ser humano, né? Porque essas duas coisas hoje em dia elas estão numa prateleira diferente, né? A relação do humanismo e a relação da ética, a ética como palavra primária mesmo, né? Não está tão tranquilo da gente de desenvolver. E eu acho que, assim, ampliar, a gente gostaria muito de fazer inúmeras ampliações e tudo. Mas eu acho que tudo com muita segurança e muita tranquilidade. Eu faço das palavras do Jean as minhas, né? Mas é claro que a gente também não pode deixar de vender o nosso peixe, né? É muito fácil uma instituição, um bebê recém-formado, recém-iniciada, dizer assim, eu sou 5 no MEC, né? Porque todos os cursos começam 5 no MEC, né? Eu quero ver alguém falar de um curso que tem 47 anos, 46 anos, como curso de Direito, e que é 4 do MEC. Tá? Desculpa. Desculpa aí. A gente tem esse problema. A gente tem esse problema, né? E vocês também, né? Sim. Então, Somos 4 no MEC. Então, assim, essa relação ela é fundamental, sabe? E o grande problema é que os jovens... Eu falo, 29 anos dando aula, né, no ensino superior. Então, a gente passou por várias gerações que recebem aquilo que nós informamos.
Então, a gente também tem que ir se moldando para atingir essas gerações que vêm. E eu acho que esse é um desafio que a gente precisa. Eu acho que um grande salto a gente deu com o núcleo agora, né, para essa condição, e inevitavelmente nós vamos ter que desenvolver as habilidades da inteligência artificial associada para o lado do bem, né, na educação. O uso ético, né? Da IA. O uso ético da Bem IA e também entender que isso não é uma ferramenta infalível, né? Então, são alguns desafios que a gente tem aí pela frente. E a receita da longevidade nossa, que veio agora, assim, se eu estiver errada, vocês fazem de conta que está certo. Mas, assim, o que é legal? Porque a gente está passando bastão, no sentido de que quem hoje entra para a faculdade para ser os professores, daquilo que você falou, são os nossos egressos. Então, eles já pegaram essa nossa cultura de fazer o melhor, sabe? Para poder ter pessoas melhores para fazer o melhor. Tem uma frase do Cortella que eu adoro, né? Fazer o melhor nas condições que você tem, quando você não tem condições melhores para fazer o seu melhor. Então, assim, a gente forma essas pessoas para a gente passar o bastão para elas e elas fazerem melhores que a gente. Então, a maioria dos professores da faculdade são egressos em função da gente passar o bastão. Esse é o sucesso de 57 anos. Mais 50 a gente fica tranquilo. Eu acho também. Mais 100, 200. Isso, que seja. Gente, obrigada, de verdade, tá? Foi uma delícia estar aqui com vocês. Obrigada, Passou muito rápido. Muito. Foi muito Tranquilo. natural, fluiu. E é Eu muito acho que bom. umas Foi muito 4 bom. horas seria um tempo bom. Eu acho. Poderia estar conversando há muito tempo ainda. Foi muito gostoso conhecer um pouquinho mais sobre a SE. Eu não conhecia tão a fundo e é muito bom ter vocês aqui para estar explicando um pouquinho de cada curso, um pouquinho o que são esses 57 anos de história, porque é muita coisa. É muita coisa. E eu só vou deixar um recadinho final para você, né? E para toda a comunidade também, que vão nos conhecer pessoalmente. Que Exatamente. vocês vão entender como é o atendimento e o acolhimento da comunidade lá dentro, como é o papel, a relevância do papel que os nossos acadêmicos e professores fazem. Vai conhecer, é bonito de ver. Pode deixar que eu vou sim. Estão todos convidados. Aí, ó, gente, todos convidados para conhecer a SE. Até porque onde a gente escolhe estudar é onde a gente está escolhendo o que vai moldar o nosso futuro. Então é sempre bom fazer boas escolhas. Escolham a ACE. Querem deixar um recadinho final pro pessoal? Acho que eu já deixei. Acho que já A gente foi. tem um tapete vermelho esperando vocês. Exatamente. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez, tá? Obrigada. E até o próximo episódio do nosso CaseCast.